Olá, pessoal! Bem-vindos ao Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. E hoje eu estou aqui com esse artista da cultura popular, África Billy. África vai falar pra gente seu percurso artístico e apresentar alguns instrumentos. Com vocês, África Billy. Olá, pessoal. Eu sou o África Billy, conhecido por África Billy. Meu nome é Alessandro Billy Viana Pimenta da Silva. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 86, um domingo. Cursei licenciatura em Geografia. Eu fiz audiovisual também em Brasília. E recentemente estava cursando licenciatura em Música também. Então, tive essas 3 formações durante a minha vida, além da formação humana e de vida, que foi a parte artística e não só a musical. E aí talvez vocês possam estranhar o porquê do África. A África é o nome da minha filha, que nasceu em 2014, ela nasceu na Espanha. E agora eu tenho a África e a Rosa, que nasceu aqui em Goiânia tem 3 anos. E eu adotei o nome dessa minha primeira filha como meu, para que eu sempre lembrasse dela antes de mim. E também significou essa trajetória de tocar vários instrumentos. Esse aqui, por exemplo, é a rabeca, que é um instrumento de corda que só existe no Brasil, que é uma afinação... Na verdade, o instrumento até existe em outros lugares, mas essa afinação só existe no Brasil. Inclusive, ele é o mote daquele livro O Xangô de Baker Street, de Jô Soares. O argumento do livro é a afinação da rabeca. Aí, além de instrumentos de corda, como vocês podem ver aqui, a viola caipira, de violão de arame, 10 cordas, cavaquinho também, conhecido no Brasil, na linguagem do samba. A gente tem aqui o pandeiro e a zabumba, que são conhecidos do brasileiro aí no forró e no samba. Bom, África Billy remete à África, remete a tambores, por isso que eu deixei aqui, remete a djembe, remete a atabaque, a conga, remete à nossa ancestralidade. E foi nesse sentido também que eu quis adotar esse nome que traz um peso, assim, todo mundo que me conhece me refere bastante isso, que África traz um peso, e nesse sentido de que ter que explicar para as pessoas o porquê desse nome já dá início a uma boa conversa, como hoje. Eu tive um mestre de circo chamado Seu Menino, Washington, mestre Washington, e ele dizia que a gente não escolhe a arte, que a arte escolhe a gente. E eu comecei na música, né? Então, eu não comecei na música, a música começou em mim, acho que desde antes de eu nascer, porque eu acho que ocorreram momentos chaves durante a minha trajetória. Eu fiquei durante a minha infância, até escrevi ontem isso no resumo, entre o futebol e a música. Aos 12 anos eu era jogador do clube da cidade e cantava no conservatório de canto. Então eu tinha que meio que escolher um caminho, meio que era o caminho financeiro, que é o caminho do jovem negro da periferia que sonha em alcançar uma ascensão financeira, uma estabilidade financeira na vida por meio do futebol, em detrimento, talvez, de uma vida de cultura e educação, né? Que a gente sabe que a vida do jogador é muito difícil, ele não tem muito tempo para poder investir na educação dele, muitas vezes ele faz isso para os filhos. E, por outro lado, eu apesar de não ter tido esse caminho esportivo, eu continuei praticando, mas não profissionalmente. Mas eu sou muito mais satisfeito assim, de ter caminhado pela música, pela cultura, dos idiomas, das palavras, da literatura, do teatro, da dança. Hoje em dia, eu praticamente carrego, dentro do nome África Billy, vários grupos que trabalham comigo. Atualmente, o meu trabalho de maior expressão, eu monto bandas para quadrilhas juninas.
E já faz 5 anos que eu fui bicampeão como cantor e hoje em dia eu sou diretor de banda, então eu trabalho como compositor, como diretor de banda, como até como diretor de arte, elaborando temas e ajudando na coreografia e ajudando na elaboração artística de espetáculos. Nesse sentido, eu tive vários grupos de reggae, de forró, de música regional, de dança, de teatro, fazendo vários tipos de trabalhos diferentes. E hoje, meio que a gente monta o grupo com a necessidade do trabalho, de grupos de todas as cidades, desde grupos de criança, de teatro, de percussão, com material reciclado. Dentro desses 20 anos aqui, a gente já fez bastante coisa assim, no estado, nesse sentido de desenvolver grupos e colher frutos geracionais. A minha mãe é professora de português, língua portuguesa, ela é formada em português e russo. Eu não cresci com meu pai, mas o padrasto que me deu a figura paterna, ele é chileno. Então eu tive tive assim, fui obrigado, né, uma pressão muito forte em casa, um controle muito forte para que eu tivesse um, um referencial literário e político e sociopolítico muito amplo. Então sempre fui muito ligado a idiomas, a literatura. Eu fui alfabetizado com 4 anos, com 3 anos e meio eu já li e escrevia. Com 6 anos eu falava espanhol fluente, li e escrevia. Aos 8 eu falava inglês, espanhol e português, e li e escrevia. E eu sempre ouvi muita música diferente. Eu nasci no Rio, na periferia de Nova Iguaçu, então eu tive um contato com samba muito desde cedo. E o primeiro instrumento que eu lembro de ter tocado foi um teclado. Eu ouvia Pat Metheny, que é um tecladista de jazz, saxofonista, na verdade, de jazz. E eu tirava essas coisas. Por isso que eu falo que eu não tive essa atenção, que hoje com a minha filha eu tenho essa super atenção com o talento dela. Se alguém tivesse me visto tocando jazz com 6 anos no teclado, eu acho que alguém que tivesse um olhar teria parado assim, peraí, vamos investir nesse menino aqui. Bom, a composição, ela foi, na verdade, o método intuitivo que me ensinou a tocar. Eu fui teorizar o meu conhecimento somente depois que eu voltei da Espanha. Eu fui para a Espanha em 2014, conheci a minha filha, que nasceu lá. Eu sempre fui apaixonado por flamenco, então eu fui lá e aproveitei esse momento também para poder mergulhar e aprender assim com muita sede o flamenco. Mas a composição, ela foi o método que pautou o meu aprendizado. Como eu disse, quando eu era criança, eu usava as melodias de canções que eu já conhecia, que eu ouvia no rádio, por exemplo, que meus tios ouviam, minha mãe ouvia, e eu alterava essas letras. Então, isso já é composição. Se você já faz isso, se você é criança, se você é adulto e acha que não compõe, mesmo se você não escreve, você faz isso dentro da sua cabeça, isso é composição. Você está usando uma outra área cerebral para poder fazer música. E eu componho em inglês, componho em espanhol, canto em francês, canto em italiano. Faço questão de ser um ser cosmopolita. Então a composição, para mim, ela é quase um meio de sobrevivência. Desses 30 anos compondo, eu compus mais de 200 músicas, gravei outras tantas. Venci vários festivais de composição em várias cidades do estado de Goiás. Já tive composição minha indo para filme fora do Brasil, sendo convidada para integrar documentários. E também educação, que eu passei quase 10 anos trabalhando com educação ambiental e compus muitas músicas com essa questão. Por exemplo, uma bem curtinha que eu vou mostrar aqui agora da época do Boca do Lixo, em Anápolis, que não tem hora nem local. Catar lixo não faz mal. É para juntar material e para fazer o instrumental. Que era uma música didática que a gente usava com crianças de 3 a 30 anos para poder ajudar nesse sentido de que a gente construía instrumentos com lixo. Lixo, leia-se resíduos sólidos de grande escala. PET, latinha, que são coisas que são descartadas em grande quantidade, que tem mais sentido você reciclar. Atualmente eu participo de um grupo de compositores, que é uma coisa nova que a gente tem tentado fazer há mais de 10 anos e agora a gente tem conseguido fazer. E além de compor, tanto de várias formas diversas, escrevendo, depois colocando a música, ou colocando a música,
fazendo a letra depois, ou os dois juntos, ou tanto fisicamente quanto somente mentalmente, todo esse processo, às vezes, tanto musical quanto literário, mental, ou mesmo tentando fazer fisicamente receber alguma coisa, né? Então, eu tenho, até hoje, trabalhado de todas as formas possíveis, tanto subjetivamente quanto objetivamente, quando me encomendam ou quando eu quero compor para inspirar ou eternizar um momento que foi ímpar na minha vida. Então, aqui eu vou trazer uma composição que é uma parceria, que eu acho que uma das coisas mais bonitas de composição, das mais difíceis, que é compor junto com outras pessoas. E eu tenho o prazer na vida de ter tido vários parceiros de composição desde o princípio, e essa aqui foi uma das mais relevantes. A gente venceu um festival de composição, já foi para filme, para documentário, para grupo de teatro, de dança, para tanta gente que quis fazer parte disso também, que eu acho que é válido compartilhar com vocês aqui hoje. Essa aqui é a do Cerrado. Música de África Billy, letra de Astley Augusto. Só um trechinho. Sou um bicho do cerrado, entre arbustos eu nasci. Nessas terras fui criado e daqui não vou sair. Sou um bicho do cerrado, entre arbustos eu nasci. Nessas terras fui criado e daqui não vou sair. Patrimônio da humanidade merece mais atenção. Bioma da diversidade precisa mais proteção. Cachoeira, rio, morro, cânions, platôs e matagais. Cerrado pede socorro, protejam seus animais. Onça pintada, lobo-guará, jaguatirica e ariranha, pacu, paca e tamanduá, tatu pintado e a piranha. Arara, tucano e o carcará. Sou um bicho do cerrado, entre arbustos eu nasci. Nessas terras fui criado e daqui não vou sair. E esse episódio foi a primeira parte da nossa entrevista com África Billy. Não percam o segundo episódio, em que África vai falar sobre os instrumentos que ele toca. Fique agora com um pouquinho mais de África Billy com vocês. A companhia tem, sim senhor, se encontrar no seu caminho. Pela força do destino, deixa os povos todos sorrindo. Seu megafone de cabaça, monociclo do pneu murcho, se apresenta nessa praça, te alimentando o bucho. E se você não pode crer, espere um pouco pra ver o milagre acontecer, dar, te alimentar você.